Neste vídeo eu vou falar sobre um recurso muito legal aqui do Compass, pessoal, que é o analisador do esquema. Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso sample Inflix, na Collection Movies. Então temos aqui todos os documentos, né, exibindo de 1 a 20, temos 23.530 documentos, tá? Em esquema, clicando em esquema, tá? Tem a opção Explore Your Schema, né? Que ele tem um analisador para entender como que está organizado, como estão organizados os seus dados, tá? Ele faz uma análise e mostra, por exemplo, a frequência de uso de alguns dados, tipos. Se tem, por exemplo, documentos que um determinado campo tem um tipo predominante que é inteiro e o resto dos dados é string, por exemplo, estão misturados. Imagina, um documento mal organizado, né, que não tem tanta validação. Então, se você clicar aqui em Analyze Schema, olha que interessante. Então, nós estamos analisando, né, a coleção Movies e vamos lá para baixo para começar a explicação que é mais legal. Então, vejam só. Temos aqui, né, o atributo year, ano, né? Então, em 100% dos documentos, tá? O tipo do dado é um int 32, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a distribuição dos valores, nós vamos entender que 44% dos documentos, dos filmes, tem o ano entre 2000 e 2005. Olha que interessante. Aí, por exemplo, aqui, 18% entre 2010 e 2015. E aí, pegar esse aqui, ó, 0,9% dos filmes cadastrados aqui nessa collection estão no intervalo de 1950 a 1955, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, o tipo 100% string e o valor, né, 98% é movie e aqui 2% series, seriados, né? E aí eu quero mostrar aqui para vocês, aqui ó, então nós temos um campo no documento que é rated, né? Se a gente olhar depois lá, pode olhar com calma que vocês vão entender. Nós temos 57% dos dados é do tipo string. E 43% dos dados aqui é undefined, tá? Então, por exemplo, não tem a definição desse campo. Então, se você olhar, por exemplo, 37% dos documentos tem a string, né? Por exemplo, R, como valor de rated. 20% PG-13 e aí vai. Not rated, ou seja, 11%. 10% unrated, e aí vai, PG, e aí nós vamos olhando aqui, MX, enfim, né, são avaliações. E olha que interessante aqui, então quer dizer que 57%, né, dos documentos tem essa string rated, e os outros 43% dos filmes não tem essa definição, ou seja, não tem esse campo, tá? E aqui, lembrando que ele está avaliando aqui, pessoal, 1000 documentos, tá? Então, se você clicar aqui, desculpa, mudei a tela aqui, né? O sampling, ele vai mostrar aqui, gente, como que fazer para mudar essas regras, tá? Então, vou voltar aqui para a gente no Compass, né? Então, estamos aqui de volta. Poster. Então, 87% é string. 13% dos documentos não tem esse campo, tá? Olha que interessante aqui, gente. Vamos olhar aqui. Esse aqui eu acho bem legal aqui. Countries, né? 100% é string, um array de strings. Então, quando a gente expande aqui, olha lá, 28% desses documentos são filmes dos Estados Unidos, 14% é Reino Unido, e aí vai, né, pessoal? Espanha, Austrália, China,
ele vai mostrando aqui. É super legal, né? Ver aqui que, por exemplo, a distribuição gráfica, que você não precisa fazer muita coisa para analisar uma amostragem, tá? De dados, como estão definidos os dados, né? Então, é super legal essa visualização por esquema, porque dá uma visualização de como estão organizados os dados. Vamos olhar aqui, por exemplo, um outro aqui. Vamos pegar aqui o outro banco de dados, por exemplo, restaurantes. Então eu tenho aqui, por exemplo, restaurantes, tenho 23.359 restaurantes. E aí, por exemplo, se eu mandar analisar o esquema, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Sempre tem tudo string, Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx, ou seja, onde estão localizados aqui, né, esses restaurantes. Tipo de cozinha, ó, 22%, cozinha americana, 11%, cozinha chinesa. Então, só aqui já dá uma visualização muito legal, né? Avaliações, se você expandir aqui, ó, em avaliações, por exemplo, grade, ou seja, 73% desses documentos estão com nota A, ok? De classificação. 15% B, 5% C. Então tem muita coisa legal, né? Que já dá para olhar aqui pelo próprio esquema, pelo analisador de esquema. Então esse vídeo aqui sobre o analisador de esquema, ele ajuda a te dar um panorama sobre os dados, tá? Então, por exemplo, lembrando que quando você tem um documento composto, como aqui endereço, ó, você expande e você consegue ver, por exemplo, aqui dados, né? Por exemplo, dentro daquele documento. Então, vamos pegar aqui, ó, zip code, ó, 100% string. Então, aqui, ó, temos até zip code, ou seja, 4% dos restaurantes estão nesse zip code aqui, um exemplo. 3% nesse, 3% nesse outro, enfim, você tem uma taxa de amostra ali que você pode descobrir como esses dados estão distribuídos, né? De uma forma muito fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa visualização gráfica do analisador de esquema, né? Que no MongoCompass é muito útil isso.